feche os seus olhos. Quem está com os olhos fechados, diga amém. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração, na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Nosso Deus, nós abrimos o nosso coração diante da tua presença. Nos humilhamos em teu altar, porque precisamos desesperadamente de tua presença em nossa vida. A nossa vida se torna vazia e insignificante se o Senhor não trabalhar em nós. Perderemos o rumo e o sentido da existência se não vivermos para o louvor da tua glória. Queremos, Senhor, a cada momento de nossa vida, a cada segundo, a cada respirar nosso, viver como adorador. Queremos, Senhor, quedar o nosso coração diante de Ti e dizer que Tu és o nosso bem maior, que Tu és o nosso tesouro precioso, Tu és o amado da nossa alma e nós Te amamos desesperadamente de todo o nosso coração. O Teu amor é óleo de alegria, nós queremos beber, se saciar, se embriagar nesta fonte de amor, de vida, de graça, de poder e de unção. Prepara o coração da tua igreja nesta noite, para que possamos receber esse óleo, esse orvalho celestial que venha reverdecer a nossa vida, transformar a nossa alma e trazer alegria de te servirmos intensamente. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, diz a palavra, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa em que estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo,
as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nós estamos na etapa da nossa pregação sobre o batismo no Espírito Santo, e hoje, dando continuidade a esse tema, nós queremos falar sobre a terceira descrição que a Bíblia faz da experiência que os discípulos tiveram na cidade de Jerusalém. Como nós não temos tempo de fazer hoje um resumo das mensagens que nós já pregamos, você pode encontrar essa série de mensagens no YouTube, na página da nossa igreja, IPR Fortaleza. Aí você abre lá e você vai ver o início dessa mensagem. Então, a terceira descrição desta experiência, que aparece aqui em Atos capítulo 2, é que ela é chamada de batismo no Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. É interessante que a gente entenda que a palavra batizar significa mergulhar, significa submergir, significa estar na esfera de, envolvido por, sob o domínio de. E a Bíblia vai nos mostrar que quem batiza o crente com o Espírito Santo é Jesus. Os irmãos devem se lembrar que no início dessa pregação eu falei que a Bíblia nos mostra pelo menos 5 tipos de batismos. O primeiro batismo que a gente vai encontrar na Bíblia é o batismo de sofrimento, que Jesus disse que nem todos passariam por ele. O segundo tipo de batismo que a gente vai encontrar na Bíblia é o batismo de João, que é o batismo de arrependimento, que vai falar muito sobre os rituais de purificação do Antigo Testamento. O terceiro tipo de batismo é o batismo do cristão, que é aquele batismo que foi instituído por Jesus, quando ele disse aos seus discípulos: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra, ide, portanto, em meu nome, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Aí ele estabeleceu a forma de batizar: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O quarto tipo de batismo que nós vamos encontrar na Bíblia é o batismo no corpo de Cristo. É o momento em que você é inserido na igreja, e Paulo vai dizer que todos nós somos batizados em um só Espírito. Isso acontece no momento em que você abre o seu coração e aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Aí o Espírito Santo vem e te batiza no corpo de Cristo. Veja bem, quem realiza o batismo do corpo é o Espírito Santo. É Ele que gera a vida de Jesus dentro de nós, e é Ele que mergulha-nos no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Amém, irmãos? E o quinto tipo de batismo é esse que nós temos aqui diante de nós, que é o batismo no Espírito Santo. E quem realiza esse batismo do Espírito Santo é Jesus. João nos diz em Mateus capítulo 3, versículos 11 a 16, eu na verdade vos batizo em água para arrependimento, mas depois de mim vem um que é antes de mim, cujas alparcas eu não sou digno de desatar. Ele, Jesus, vos batizará
com o Espírito Santo e com fogo. Os irmãos que estão entendendo, dá uma salva de palmas para Jesus. Veja bem, é interessante que você entenda que quando uma pessoa aceita a Jesus, ela passa, a partir daquele momento, a possuir o Espírito Santo na vida dela. É o que diz Paulo em Efésios capítulo 1 e versículo 13. Ele diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, o que é que acontece? Ele diz: fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a redenção de Deus, é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, você passa a possuir o Espírito Santo. Mas quando a pessoa tem essa experiência que os discípulos tiveram aqui, que é a experiência de ser batizada no Espírito Santo, a partir daí o Espírito Santo passa a possuir a pessoa. Amém, irmãos? Quando eu aceito Jesus, eu possuo o Espírito Santo. Mas quando Jesus me batiza no Espírito Santo, o Espírito Santo me possui. Ele me tem como todo. Ele tem as minhas mãos, Ele tem os meus olhos, a minha boca, a minha mente, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Tudo é dele, para o louvor da glória dele. Quando você nasce de novo, como nós já falamos, o Espírito te batiza em Jesus, que é o corpo. E aí você passa a possuir o Espírito. Mas quando Jesus entra e batiza no Espírito Santo, aí você transborda. O Espírito Santo é quem te possui. Agora, para que você entenda bem esse conceito, deixe-me explicar. O batismo no Espírito Santo é quando o crente em Jesus Cristo, de repente, recebe poder extraordinário para o ministério do Cristo exaltado. Este poder nos está disponível, é extensivo a todo aquele que nasceu de novo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 38 e 39, Pedro nos diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom. O dom aqui é o presente do batismo no Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, para os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Devemos reconhecer a impossibilidade de realizar as obras de Deus sem esse revestimento, de modo que desejá-lo com toda a intensidade do nosso ser, apropriarmos dele pela fé, deve ser a nossa meta de vida, porque Jesus disse: mas recebereis dunamis, dinamite, poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E aí, ao receber esse poder, nós devemos demonstrá-lo, cumprindo a grande comissão como modo de viver. Seremos assim uma viva proclamação da promessa cumprida, quando ele diz:
que nós receberemos esse poder e seremos as suas testemunhas. Ou seja, o poder não é para ficar guardado comigo não, presbítero Dedé. O poder é para que eu distribua e compartilhe com esse mundo que está aí fora. Quando Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, onde é que vocês imaginam que esse sal deve estar? Eu pergunto, o sal dentro do saleiro tem alguma utilidade? Sim ou não? Ele vai ter utilidade, ele vai cumprir a sua função quando? Quando ele é lançado na comida, não é verdade? Jesus está dizendo que você é sal. Ele quer que você seja essa pitada de Deus que vai dar gosto ao desgosto desse mundo para o louvor da glória do seu nome. Amém, irmãos? Agora veja bem, ao olharmos para esse texto de Atos capítulo 2, para esse texto que nós temos diante de nós, percebemos que o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes foi um fenômeno celestial. O Pentecoste não foi algo produzido. Existem muitos shows bonitos que mexem com a estrutura da nossa vida emocional, mas não passa disso. Shows que realmente encantam, mas que são apenas coisas produzidas pelo homem. O Pentecostes não foi algo produzido, não foi ensaiado, não foi fabricado, não foi teatralizado. O Pentecostes foi algo do céu que aconteceu verdadeiramente na vida dos discípulos. O Pentecostes foi incontestável, ninguém pôde negar sua existência, ninguém. Foi irresistível, ninguém pôde impedi-lo. O Pentecoste foi soberano, ninguém pôde produzi-lo. O Pentecoste foi singular, ninguém pôde desfazer os seus resultados. O Pentecoste foi, meus queridos irmãos, eficaz, ninguém pôde realmente desfazer o resultado de vidas que se converteram e que se renderam aos pés do Senhor. O Pentecoste foi algo ímpar. O Espírito Santo veio para permanecer eternamente com alegria como outro consolador. Amém, irmãos? Agora, olhando para esse texto, a gente vai ver que o fenômeno do derramamento do Espírito Santo incluiu 4 coisas que eu quero mostrar para vocês nesta noite, nesse texto. Primeira coisa que a Bíblia diz que aconteceu é que eles ouviram um som. Não é isso que a Bíblia diz? Atos capítulo 2 vai dizer: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que eu já expliquei nas mensagens anteriores, falei o que era Pentecostes e tal, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento. É interessante que não foi barulho, não foi algazarra, não foi falta de ordem, não foi histeria, foi um som do céu. Isso significa que o Pentecoste foi audível, deu para ouvir, para escutar. Foi verificável. O Pentecoste foi público, transpirando para fora do cenáculo, reverberando sua influência na sociedade. Este insólito acontecimento atraiu a grande multidão que estava em Jerusalém para ouvir a palavra de Deus no dia de Pentecostes. A segunda coisa que a Bíblia diz que aconteceu ali, o segundo fenômeno, foi um vento. Primeiro fala de um som e depois de um vento. E o vento na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. O hebraico tem uma única palavra para vento e sopro, que é ruá ou ruach. O grego é pneuma, de onde vem a palavra vento, ar, fôlego
o Espírito. Então, não é por acaso que a Bíblia demonstra que veio um vento. A Bíblia nos mostra lá no Jardim do Éden que quando Deus criou Adamá, que é Adão, que no hebraico significa pó, terra, a Bíblia diz que Deus soprou sobre ele o fôlego de vida. A palavra hebraica ali é ruá. E quando Deus soprou sobre aquele ser criado por Deus, que ainda era inerte, a Bíblia diz que Adão passou a ser uma alma vivente. Ou seja, quando Deus soprou em suas narinas, o hálito de Deus deu vida a Adão. Por isso que a Bíblia nos diz no livro de Jó: o Espírito de Deus me fez, e o sopro divino me dá vida. Meus queridos, a Bíblia nos diz que Deus renova a face da terra enviando o seu Espírito Santo. Salmo 104 e versículo 30, o salmista diz: quando envias o teu Espírito, aí nos dá uma ideia de vento, de sopro, de hálito, o ruá divino. Quando envias o teu ruá, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A gente vai ver ao longo da Bíblia, do panorama bíblico, sempre o Espírito presente por meio dessa simbologia do vento, do sopro, do hálito divino. Por exemplo, a Bíblia vai nos mostrar que o Espírito soprou no vale de ossos secos e do vale brotou a vida. Você vai encontrar isso no livro do profeta Ezequiel. Imagine você, de repente é acordado por Deus, porque é assim que um profeta de Deus é. Sabe o que é que caracteriza um profeta? Quem é um profeta? Um profeta é alguém que vê aquilo que outras pessoas não conseguem ver. Um profeta é alguém que vai aonde outras pessoas não vão. Um profeta é algo que fala aquilo que outras pessoas comumente não conseguem falar. Um profeta é alguém que é chamado por Deus para descortinar coisas que estão acontecendo no presente e que vão acontecer também no futuro. E um profeta pode ser levado subitamente aos lugares mais inesperados da vida, aos lugares menos atraentes. Foi assim que aconteceu com Ezequiel. De repente, Ezequiel é levado para um vale, para um cemitério mesmo. E ali você poderia usar aquele texto para fazer cenas espetaculares, cinematográficas. O profeta de repente se encontra sozinho num vale cheio de cadáveres, na verdade só esqueletos, na verdade só ossos desconjuntados. Os ossos estavam sequíssimos, não havia vida alguma naquele lugar. Mas de repente, Deus fala ao profeta e diz: filho do homem, acaso poderiam reviver estes ossos? E aí o profeta diz: Senhor Deus, tu sabes, meu irmão. O meu Deus é expert em transformar a feiura em beleza, as trevas em luz, a desordem em ordem, a morte em vida, o caos em algo simplesmente extraordinário. E o profeta diz: Senhor Deus, tu sabes. Aí o que é que Deus diz?
Profetiza, ó filho do homem, profetiza e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Imagina você chegar no cemitério, olhar para aquele monte de catacumbas e dizer: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Se alguém te ouvir, vai dizer: isso é um doido. Era essa a situação daquele profeta, mas ele estava obedecendo o comando do Senhor. E aí, meus queridos irmãos, esse texto de Ezequiel, capítulo 37, é simplesmente fenomenal, porque ele começou a falar aqueles ossos secos, a profetizar segundo Deus lhe ordenara. E a Bíblia nos diz o seguinte, que quando ele profetizou segundo for ordenado, Ezequiel 37, versículo 7, ele diz: enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Era uma cena de terror mesmo, era para correr com medo, dizer: rapaz, um monte de esqueleto se levantando, ossos saindo de lugar, e de repente estava ali toda a estrutura esquelética em pé. Aleluia! Aí ele diz: olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. A obra começou a ser feita, cada osso foi saindo do seu lugar, se juntando a seu osso, a estrutura esquelética fica em pé, vai surgindo tendões, carne, nervos, pele. Estava ali o exército sem vida, faltava ali o espírito. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, vento, fôlego, ar, espírito, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Oh, glória ao nome de Jesus. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ao povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor dos exércitos. Amém, igreja? Está aqui o sopro, o hálito de Deus trazendo vida. Jesus diz em João capítulo 3, versículo 8, que o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. O que é que Jesus está dizendo aí? Que o vento é livre, ninguém consegue domesticá-lo, que ele sopra onde quer. Muitas vezes ele sopra onde jamais sopraríamos, e deixa de soprar onde estamos soprando com toda a força. O vento é soberano, ninguém pode resistir a ele. O vento é misterioso, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde vai. O vento tem uma voz, importa-nos ouvi-la e obedecê-la. A Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Terceira coisa que aparece aqui nesse texto de Atos capítulo 2 é o fogo.
A Bíblia nos diz aqui que apareceram entre eles línguas como que de fogo. O Espírito veio em línguas como de fogo. O fogo também é o símbolo do Espírito. O fogo, como símbolo, ilumina. Pois quem é nascido do Espírito não anda em trevas. O fogo purifica, ele queima todo o entulho que entope as fontes da nossa vida. Aleluia! O fogo também aquece, tirando-nos da frieza espiritual e inflamando o nosso coração. Ei, Deus não quer que você seja como uma geladeira. Deus quer que você seja brasa viva, tição nas mãos de Jeová, impelida por esse vento, por esse fogo, por essa graça, por essa unção, para queimar o pecado, a rapina, a escória e tudo aquilo que não vem de Deus. Aleluia! O fogo também se alastra, porque quando estamos cheios do Espírito, é impossível isso ficar escondido. Se você está tendo vergonha de testemunhar da sua fé em Cristo, de testemunhar que é um cristão, de repente seja tempo de você reavaliar a sua condição espiritual, como você está diante de Deus. Quando estamos cheios do Espírito, as pessoas que estão à nossa volta notam isso e sofrem o impacto desse fato. Eu me lembro de uma vez que eu estava indo para São Paulo e ao chegar ali eu procurei uma igreja que tinha uma livraria que eu comprava muito material dessa igreja. E ao chegar dessa vez naquele local ali perto do metrô da Barra Funda, eu descobri que, ou melhor dizendo, perto do terminal Tietê, eu descobri que a gráfica e a editora tinha sido mudada para um outro bairro. E uma pastora daquela igreja resolveu me levar naquele novo ambiente. Quando eu entrei no carro daquela pastora, eu percebi uma unção de Deus tão grande naquele local, que a minha vida foi invadida e sacudida por uma presença sobrenatural do Espírito Santo. Não era preciso dizer nada, porque era perceptível a presença de Deus naquele lugar. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. Ao você chegar no lugar, a glória de Deus que está em você emane de sua vida e envolva outras pessoas. É esse o sentido realmente profundo de ser testemunha de Jesus Cristo, testemunha que opera no poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? E a quarta coisa que nós vamos encontrar aqui é o fenômeno das línguas. Primeiro, a Bíblia diz que veio um vento, veio um som, primeira coisa. Segunda coisa, a Bíblia diz que o vento soprou. Terceira coisa, a Bíblia diz que o fogo se alastrou. E a quarta coisa, a Bíblia diz que eles começaram a falar numa linguagem sobrenatural de oração. As pessoas que ficaram cheias do Espírito Santo começaram a falar em outras línguas. Não havia necessidade de interpretação ali, porque a Bíblia diz que a multidão que estava lá, cada uma conseguia entender aquilo que os discípulos estavam falando e recebia a mensagem de Deus em seu próprio idioma. Meus queridos, isso representa a universalidade do Evangelho.
Aí eu pergunto, qual é a importância da língua desconhecida na vida daquele que é batizado no Espírito Santo? Qual é a função e a importância da gente falar em línguas em nossa vida diária como servo de Deus? O tempo passou, as horas se foram e eu continuo de onde estou parando na próxima pregação. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça, era uma multidão de apenas 120 pessoas que estavam ali no cenáculo em Jerusalém. Mas na cidade de Jerusalém, as ruas estavam lotadas, porque vieram pessoas de todos os lugares. E esses 120 homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, chamaram tanto a atenção da multidão, que o povo perguntava: o que é aquilo? O que é que está acontecendo? Isso mostra que o Espírito de Deus, quando se manifesta, ele provoca manifestações audíveis, visíveis, que chamam a atenção, porém, tudo dentro de uma ordem celestial que visa a glorificação do nome do Senhor. Então lembre-se que quando você está numa igreja adorando a Deus, você não está no velório. Velório é um ambiente de tristeza. Velório não é um ambiente de alegria. Não existe espaço para a alegria no velório. Isso é bíblico, inclusive. O próprio Jesus chorou no velório de Lázaro. Na verdade, o velório já tinha acontecido, mas o choro continuaria. Eles choravam por 7 dias e Jesus chorou também. A igreja é um local de celebração da nova vida que nós temos em Deus, da nova vida que nós temos em Cristo Jesus. E nós manifestamos esta vida com alegria. Quando nós estamos alegres, o que é que nós devemos fazer? A Bíblia diz que quem está alegre, cante louvores, não é verdade? E a gente deve cantar com entusiasmo. Então, a igreja é um espaço para a ordem, é um espaço para a adoração, mas é um espaço para a glorificação. Existe um momento da gente ouvir a palavra, a gente acompanhar com amém, com aleluia, com glória a Deus na hora certa, mas existe um momento, principalmente depois da pregação, que a gente vai se entregar. É a hora que você vai ministrar a Deus com todo o seu ser. Às vezes eu fico olhando a alegria dos torcedores de futebol, porque o Brasil é um dos países mais apaixonados pelo futebol. Eu confesso para vocês que eu nunca consegui, irmão Aldemar, o irmão que é massagista, que foi massagista, ainda é de times aqui de Fortaleza, eu nunca consegui me apaixonar pelo futebol. Porque quando eu começo a pensar que o pessoal fica correndo atrás de uma bola, um driblando o outro, tem coisa bonita para jogar dentro da trave ali, e o pessoal ficar gritando gol, para mim é um negócio que eu quero me empolgar e não consigo tanto. Mas os irmãos sabem que os apaixonados pelo esporte, meu filho é apaixonado pelo esporte, ele é corintiano, a ponto de ficar triste quando o seu time perde, e muito triste. Eu digo, deixa de ser besta, isso tudo, eles que estão ganhando dinheiro com isso, eles devem ficar tristes porque perderam, vão perder dinheiro. Mas enfim, eles ficam gritando entusiasticamente, desesperadamente, gol, gol, gol. Eles estão expressando uma alegria material. Nós estamos aqui na casa de Deus celebrando aquele que doou a sua vida por nós. Então é inadmissível a gente olhar para um irmão na igreja com um semblante
totalmente triste, abatido, desanimado, sem alegria. É momento de celebração dessa vida que Deus nos deu, porque nós estamos celebrando, nós estamos torcendo, reconhecendo a dignidade não do Fortaleza, não do Ceará, não do Corinthians, não tirando o mérito deles. Se eles recebem grande mérito e glória, nós estamos aqui celebrando a vida que recebemos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Salvador. Se os times recebem entusiasticamente aplauso dos seus fãs, nós, servos de Deus, devemos aplaudir muito mais o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nos salvou, nos chamou a uma tão grande salvação. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, para todo sempre e para todo sempre.